Vamos passar, então, a uma breve leitura do currículo do Henrique. Henrique Malvar é cientista-chefe da Microsoft Research, formado em engenharia elétrica pela UNB e Distinguished Engineer da Microsoft. Ok? Então, vamos assistir a palestra do Rico sobre TV, White Spaces e acessibilidade. Por favor. Obrigado. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal que está pela internet também, bom dia para vocês. É muito bacana estar aqui e a minha presença aqui está mostrando para vocês que a Microsoft apoia e parabeniza vocês por todo esse trabalho da Fundap, do Governo do Estado, em inovação, e a inovação é palavra mágica para a gente, né? Então, a gente sempre quer estar junto com vocês e ajudar o governo e a sociedade com a inovação, não só através dos nossos produtos inovativos da empresa, mas também várias atividades onde a gente pode ajudar de várias formas. Eu vou falar rapidinho de alguns programas que nós já tivemos aqui no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, e vamos, então, o tópico principal, vamos começar, da palestra, é como é que você traz o acesso à internet, né, à internet, para comunidades remotas, principalmente escolas remotas, porque hoje em dia, como vocês sabem, o acesso à internet é fundamental. Então, como é que você faz para você poder trazer esse acesso de uma forma mais barata, né? Então, vamos lá. Então, esse tópico fundamental da gente é a conectividade de baixo custo, usando o que a gente chama dos espaços abertos de televisão, ou como nos Estados Unidos a gente chama de TV White Spaces, né? Eu queria falar um pouquinho sobre os laboratórios de pesquisa da Microsoft Research, só para dar um pouquinho de contexto para vocês e para explicar o porquê que a gente está trabalhando em cima disso e como que nós investimos na pesquisa e desenvolvimento que gerou uma propriedade intelectual grande nessa área e que a gente gostaria de compartilhar e ajudar esforços governamentais em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E vou mostrar algum exemplo de alguns desses esforços, né? Então, o nosso laboratório de pesquisa já tem bastante tempo, nós estamos no nosso ano 25, daqui a pouco vamos completar 25 anos, o que com certeza vai ser um evento importante para a gente. Nós temos aproximadamente 1.000 pesquisadores, engenheiros e pesquisadores mesmo. A maioria deles tem o grau de doutor. Opa, parece que sumiu o som, tá ok? Voltou. A maioria tem o grau de doutor, porque isso ajuda você a avançar a tecnologia. Mesmo os engenheiros, a pessoa cuja responsabilidade é de engenharia, muitos deles têm o grau de doutor, porque ajuda a interação com os pesquisadores. Então, a gente sempre tenta contratar as pessoas melhores que existem, que a gente consegue achar no mundo todo. Nós estamos no mundo todo, né? Você vê, inclusive, acabamos de lançar esse ano um pequeno time de tecnologia avançada no Rio de Janeiro, que a gente chama de Laboratório de Tecnologia Avançada Microsoft no Brasil. É o primeiro que a gente faz na América Latina. O Luiz Pires está ali com a gente, é o diretor desse laboratório, né? E a gente, então, tenta fazer, basicamente, puxar o estado da tecnologia, puxar para frente e, dentro do possível, trazer isso para os produtos e serviços da Microsoft. Na verdade, praticamente 100% dos produtos e serviços da Microsoft tem algum diferenciador que veio dos laboratórios de pesquisa, né? E vários produtos novos, como o Kinect, o HoloLens, que eu imagino vocês já conhecem, foram... O Kinect vocês devem conhecer, né? Que ele faz parte do Xbox. Na verdade, é uma câmera tridimensional que vê o mundo em 3 dimensões, vê não só a imagem, mas vê a profundidade, e com isso consegue modelar os movimentos das pessoas, e com isso você consegue controlar o computador sem precisar pegar em nada. É só os gestos do seu corpo e a sua voz controla o computador. Foi feito primeiro para jogos no Xbox, mas pode ser usado para outras coisas. O HoloLens, que talvez alguns de vocês não conheçam, é um sistema, aquela figurinha que vocês veem preta, é basicamente um óculos que você coloca e ele tem uma tela, então permite que a gente coloque imagens que você vê, só que essas imagens são superimpostas ao mundo real. É o que a gente chama de realidade aumentada. Então, eu posso, por exemplo, um astronauta que está lá na nave, no espaço, e precisa consertar algum defeito que deu.
mas o astronauta não é um especialista de engenharia. Então, como é que você vai guiar o astronauta para mexer na coisa certa? Você podia fazer só pelo canal de voz, mas com o HoloLens, você coloca o HoloLens e a pessoa da Terra pode, por exemplo, desenhar na tela uma setinha que diz, olha, esse parafuso aqui que você tem que mexer. E com aquele óculos, a setinha aparece apontando exatamente para o parafuso real do mundo real. Então, eu vou lá e aperto o parafuso correto. Então, você coloca uma imagem que foi gerada do computador superimposta à realidade virtual. É um produto que ainda não está no mercado, mas já está quase. Daqui a pouco vai sair e abre novas possibilidades de novos tipos de capacidade, é uma inovação, e é essa a nossa mantra da Microsoft, está na frente, puxar produtos como esse, que com todo o poder da nuvem inteligente e tudo mais da Microsoft por trás, né? Opa! Ah, sim. Outra coisa que eu queria falar, importante, é o meu segundo slide sobre o nosso laboratório, é que a gente acha que a colaboração com a comunidade acadêmica, por exemplo, universidades, em todo o mundo, é super importante, porque a pesquisa acadêmica também é de alta qualidade. Você olha o exemplo onde nós estamos, no estado de São Paulo, você tem instituições como a USP, a Unicamp e muitas outras que estão no topo de desenvolvimento de tecnologia, então a gente quer trabalhar com eles. Então a gente tem programas de financiar projetos, programas de contratar alunos como estagiários. Na verdade, a gente gasta uma boa parte do nosso orçamento nesses programas. Então nós já fizemos programas com a FAPESP, onde a gente co-investe já há vários anos, mais de 6 anos, que nós temos esse relacionamento com a FAPESP, por exemplo, onde a gente financia projetos conjuntamente, a FAPESP dá metade, a gente dá outra metade, em qualquer área, e o nosso objetivo, inclusive, maior, é o desenvolvimento científico, de preferência aquele que é apoiado pela ciência da computação, como, por exemplo, um projeto muito bacana que temos com a FAPESP, onde você coloca sensores na Mata Atlântica, sensores lá nas árvores, medindo várias temperatura, umidade, outros tipos de coisa, eles jogam aquilo tudo na nuvem e depois você vem na nuvem, pega todos aqueles dados e usa as tecnologias de modelagem, aprendizado de máquina da Microsoft para entender essas informações e começar a modelar o que está acontecendo na floresta, como é que ela está evoluindo, ela está bem de vida, ela vai perder um pedaço, ela vai aumentar um pedaço. Então, a gente consegue avançar a biologia através da ciência da computação. E é super bacana a gente fazer isso em conjunto com uma instituição como a Unicamp, por exemplo. Esse projeto em particular é com a Unicamp. Então, vamos continuar fazendo isso. E temos várias ferramentas de software que são disponíveis de graça para alunos antes que elas estejam disponíveis no nosso projeto, no nosso produto profissional, que é o Visual Studio, para que os estudantes tenham acesso às ferramentas mais avançadas de programação e, com isso, a gente mantém esse relacionamento que o estudante de hoje, que vai nos ensinar, quando ele usa as nossas ferramentas, o que elas precisam ser, e é um estudante que vai ter uma formação melhor e que vai avançar cada vez mais a tecnologia naquela mantra da inovação. Então, isso é só para colocar a base em vocês e dentro dos laboratórios da Microsoft, como a gente tem um investimento pesado, como vocês viram, são 1000 pessoas no mundo todo, então a gente trabalha em várias áreas. Uma área que é muito importante para a gente é comunicação, rede de comunicações, transferência de informação, porque hoje em dia isso é fundamental, principalmente através da nuvem, através da internet, né? Então, a gente já há vários anos, mais de 8 anos, estamos trabalhando nessa área do que a gente chama de TV White Spaces, que são espaços brancos de TV. Eu não sei se vocês já viram essa expressão, TV White Spaces, mas basicamente é o seguinte, você tem os canais antigos de televisão, VHF, UHF, vocês conhecem bem. A televisão analógica está indo embora, está sendo substituída pela televisão digital. Então, principalmente na área de UHF, que requer antenas menorzinhas, imagina um canal de televisão que você não usa mais, porque era um canal analógico antigo. Cada canal desse tem 6 MHz. Com a tecnologia de hoje em dia, com boas qualidades de sinal e com boas antenas, para cada hertz, eu posso botar uns 3, 4 bits por segundo. 6 vezes 4, 24. Lá vou eu com 24 megabits por segundo por cada canal de televisão que eu puder utilizar. Se tiver 5 disponíveis, eu tenho mais de 100 megabits por segundo, né? E existem, isso aí é um gráfico que está mostrando na tela, da alocação de espectro nos Estados Unidos, e você vê muitos espaços que, nesse gráfico, eles estão em branco,
e é por isso que a gente chama de white space, porque não tem nada ocupando esse espaço. A situação no Brasil é melhor, porque a ocupação espectral é um pouquinho menos intensa, não é livre, não. Aqui em São Paulo, se eu tentar fazer aqui bem na área do centro urbano, é difícil, mas à medida que eu saio para a região um pouco mais afastada, os canais começam a abrir e eu tenho essa possibilidade, né? Então, qual é a arquitetura típica de um sistema white space? Se você tem um sistema tradicional do seu backbone de internet e usando equipamentos simples, né? Você vê, eu coloquei ali a imagem de 2 desses equipamentos e uma imagem de uma antena. O tamanho real dessa antena, vamos dizer, é uma coisa pequenininha. Você pode colocar num prédio ou até um postezinho que não precisa ser muito alto. Você não precisa uma torre de televisão. Um poste razoável, claro que quanto mais alto, melhor. Mas uma certa altura já funciona. Então, você tem a parte do internet, e quando você está chegando no limiar, por exemplo, imagina a cidade de São Paulo. Você tem fibras óticas em tudo que é lugar, canais de micro-ondas em tudo que é lugar. Mas quando você chega na periferia, suponha que a sua fibra chegou até um certo ponto. Mas você tem uma comunidade que está a uns 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros. Você vai botar mais 20 quilômetros de fibra para chegar naquela comunidade? O custo compensa? Aquela comunidade pode ser muito pequena? A resposta pode ser não. Né, tem todas as dificuldades financeiras, políticas, etc., etc. Eu nem vou entrar nessa parte, mas do ponto de vista técnico, tem um jeito mais barato? O jeito mais barato é usar essa tecnologia de white spaces. Esses equipamentos são baratos e eu posso, então, usar um rádio desse especial, trazer, vamos dizer, 100 megabits por segundo até o centro da comunidade. Imagina que naquela comunidade você tem 4 escolas que você gostaria de trazer acesso à internet. Aí você usa uma versão mais simples desse mesmo radinho, dessa mesma tecnologia, e traz até a escola. Chegou na escola, você usa uma caixinha que basicamente converte o protocolo e as frequências do TV White Spaces para o Wi-Fi convencional que todos vocês estão usando. Ou seja, eu posso usar um computador convencional, um telefone convencional, e agora esse sistema me permitiu a internet chegar lá na minha escola, e se eu tinha 100 megabits por segundo, eu posso dar um acesso à comunidade inteira, porque é uma comunidade pequena, e vai ter uma boa taxa para todo mundo, com certeza o suficiente para que a educação das crianças seja muito melhorada por causa do acesso à nuvem, né? Então, por que o TV White Spaces é importante? Imagina se você tentasse fazer o Wi-Fi. Alguns de vocês conhecem bem como é que funciona o Wi-Fi, mas mesmo que você não conheça como funciona, você usa. Todo mundo usa o Wi-Fi. E você sabe que se tiver uma caixinha de Wi-Fi aqui, você pega aqui. Se for 2 salas na frente, essa caixinha já não pega mais lá. Então, a faixa de alcance do Wi-Fi, por causa das frequências, né, que são de 2.4 ou então 5 GHz, o alcance é muito pequeno. Quando você está na faixa de 400 e muito, 500 e poucos megahertz, vamos dizer, entre 450 e 700 megahertz, a faixa aumenta muito grande. Então, na faixa de Wi-Fi, o alcance é apenas, por mais potência que você coloque na caixinha, 100 metros, 150 metros, você coloca no TV o White Spaces, olha só, você já começa a ter 1 quilômetro, e se você aumentar, isso em aplicações móveis, onde você pode estar querendo em qualquer lugar. Se você tiver uma aplicação fixa, como é não a última milha, mas a milha média, antes de você chegar na última milha, você consegue alcanços de até 10, 15 quilômetros. Desde que você bote um postezinho um pouquinho mais alto, manter um pouquinho melhor, mas a caixinha que está modulando isso para você não precisa ser uma coisa muito complexa. É literalmente menor do que esse computador que está aqui controlando o sistema para a gente. Então, é esse o ponto importante dos espaços de televisão, de usar essa tecnologia de baixa frequência, como diríamos, né, de 500, 600 MHz, porque o alcance é muito grande. E a tecnologia dos rádios para serem usados é relativamente barata. Então, deixa eu passar isso aqui. Para ter uma ideia, nós começamos isso há algum tempo, então, há 7 anos atrás, nós começamos esse projeto chamado NOS, e nós, de 2007 a 2009, nós aperfeiçoamos a tecnologia. A tecnologia importante é o seguinte: quando você pega um rádio de Wi-Fi, por exemplo, você deve ter visto, se você já mexeu um pouquinho mais nos detalhes, que tem vários canais, né? O seu IP de Wi-Fi tem vários canais que você pode usar, normalmente de 1 até 11. Você tem 11 canais disponíveis. Ele escolhe qual o canal que vai operar, mas é meio limitado que escolhas que você tem. No White Spaces, a gente pode usar o que a gente chama dos rádios programáveis e rádios cognitivos, e às vezes a gente também chama do rádio definido por software, onde você tem uma flexibilidade muito maior. Por exemplo, um radinho só
pode operar em vários canais ao mesmo tempo e agregar a capacidade deles todos. Então, se eu tenho 6 canais disponíveis de televisão, eu tenho 36 MHz de banda disponível que eu posso agregar e, por software, com um algoritmo esperto de controle, a gente consegue. É aí que nós investimos. A Microsoft é boa de software, a Microsoft é boa de algoritmos de comunicação. Então, nós desenvolvemos essa camada que controla os rádios, e os rádios, hoje em dia, já é uma tecnologia bem dominada. Empresas como Qualcomm, MediaTek, várias outras, as mesmas empresas que fazem os rádios de Wi-Fi, sabem fazer os rádios cognitivos, e a gente pode jogar a camada de software da Microsoft. Enfim, o projeto NOS, em 2009, nós conseguimos a primeira licença da FCC americana, que é o equivalente à Anatel, aqui no Brasil, para operar um sistema de rádio de white spaces, né? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos ali uma figurinha do campus da Microsoft, lá em Redmond, do campus principal. Imagina um campus de uma universidade, como a Unicamp, por exemplo. Né? Você tem 2 por 3 quilômetros, uns 6 ou 8 a 10 quilômetros quadrados. O que nós fizemos? Nós colocamos 2 antenas em 2 prédios elevados com a nossa tecnologia. Naquela época, as caixas eram maiores um pouquinho, não eram tão pequenininhas quanto as que eu mostrei, e demos acesso ao campus inteiro, com 2 pontos de acesso. Então, você olha a diferença entre isso e o Wi-Fi. Ainda fizemos, para ter certeza que funcionava em condições móveis, tem uma frota de minivans para levar as pessoas de um prédio para outro. Em alguns deles, está mostrando ali a figurinha, nós botamos umas antenas, até os funcionários da Microsoft, o que esse ônibus está com uma antena atrás ali? Era o nosso sistema de white space. Então, a gente colocava o radinho, naquela ideia que eu falei para vocês, que você, na última milha, você pega o white spaces e converte para Wi-Fi, fizemos isso dentro do ônibus. Então, o funcionário da Microsoft que pegava esse ônibus para ir de um prédio para o outro, tinha acesso à rede o tempo todo. Então, é até eficiente, né? Você não perde 1 minuto do tempo de serviço da pessoa, porque a pessoa está dentro do ônibus e está com acesso à internet contínuo, sem precisar usar o acesso telefônico, né? Pelo canal telefônico, 3G, 4G, LTE, que são muito mais caros. Então, você teria esse acesso direto. Funcionou super bem. Nós trouxemos o pessoal da Anatel e da Unicamp lá para ver o sistema com a gente, e depois, no ano seguinte, em 2012, em colaboração com o pessoal do CPQD, e da Unicamp, trouxemos o equipamento aqui para o Brasil. Ele foi testado aqui em São Paulo, na Unicamp, funcionou muito bem. Então, naquela época, nós estávamos testando, nós estávamos validando o conceito de usar o white space. E foi validado. Então, de lá para cá, ok, não precisa mais validar. Nós temos, o white spaces funciona, vamos pensar agora como é que nós vamos usar essa tecnologia e qual vai ser a evolução. E de lá para cá, a maior evolução foi que o custo desses radinhos programáveis para você usar ficou muito mais barato. Então, você pode fazer soluções realmente baratas. No nosso laboratório de Beijing, nós fizemos, naquele espírito de trabalhar com a acadêmica, nós fizemos esse sistema chamado Sora, que se você pegar o seu computador, comprar uma plaquinha de rádio, e essa plaquinha até já está um pouco desatualizada. Você vê o tamanho dela, é meio grande, é uma placa de tamanho grande. Hoje em dia, se você comprar hoje, você já consegue uma placa bem pequenininha. E aí você joga o software da Microsoft, você tem toda a capacidade de controle de frequências que você vai operar, que níveis de potência que você vai operar, quer dizer, você pode fazer algoritmos de gerenciamento de canais, um monte de coisa que você pode fazer, e a gente compartilha isso com a comunidade acadêmica. Então, se você está numa comunidade acadêmica, numa universidade, você pode comprar esses pedaços de hardware e a Microsoft te dá de graça o acesso ao software que permite você experimentar com essa tecnologia de espaços abertos de televisão. E aí, nós, só para ter uma ideia de como é que funciona, a história do Sora é um investimento de vários anos, continua a estar lá, nós já estamos na versão 2 do nosso SDK para o Sora, que tem milhões de capacidades, e, mais uma vez, da mesma forma que nós estamos aqui, o objetivo é compartilhar a inovação, compartilhar o nosso know-how nessa tecnologia com o governo e instituições acadêmicas. Esse projeto na Índia, que é recente, dos últimos 4 anos, nós já fomos fazer um teste real. Então, nós pegamos uma comunidade, que é o Srikakulam, que fica perto de Bangalore, que é uma cidade grande da Índia. Mas, antes de falar disso, olha o gráfico que está lá em cima desse slide. É um gráfico das frequências na Mahatma Gandhi Road, que fica em Bangalore. Você olha ali, na faixa entre 450 e 600 MHz, quase que qualquer lugar que você testar e botar um analisador de espectro, você vai achar aproximadamente 100 MHz de banda disponível.
100 MHz é um recurso, assim, é mais valioso que petróleo, é mais valioso que água, porque 100 MHz você manda centenas de megabits por segundo, você pode fazer muita coisa, né? E, filosoficamente, parte disso tudo aqui é que essa tecnologia permite você explorar esse recurso valiosíssimo, né, que é o espectro de frequências de rádio, a um custo muito baixo. Então, eu acho que a gente tem a obrigação social de ir atrás desse recurso e aproveitá-lo da melhor forma possível. Então, o que nós fizemos? Com o nosso grupo de pesquisa, que tem parte, que foi quem desenvolveu, nossos pesquisadores e engenheiros lá no laboratório da Índia, nós montamos umas caixinhas bem simples, né? Nós pegamos as próprias plaquinhas que nós estávamos usando para teste, colocamos, você vê até alguma delas até montada numa caixa de papelão, só para tentar, e fomos para 4 escolas lá e trouxemos. E você vê que as escolas estavam entre 7 e 16 quilômetros de distância da fibra mais próxima. Então, daquele ponto, nós trouxemos até a escola só usando essas caixinhas. Funcionou super bem. Nós usamos só a região de 500 a 550, a 560 MHz, e era mais do que suficiente para dar internet para essas escolas. Funcionou super bem, testamos, rodamos vários aplicativos, botamos as crianças para trabalhar em cima e tudo mais. Agora, imagina o que acontece quando a gente chegou para as escolas e dissesse: o nosso teste está pronto, funcionou muito bem, agora está na hora de desmontar. Esse desmontar não deu muito certo, não. Eles não gostaram da ideia do desmontar. E eles não estão nem aí para o fato de que ainda é uma instalação experimental em caixinha de papelão. Agora é responsabilidade nossa, algum dia, trocar isso pela instalação final, o que nós, obviamente, faremos, né, em colaboração com o governo local de Bangalore e com a entidade de regulamentação, que é o equivalente à Anatel de lá. Mas, obviamente, esse teste mostrou, viu como é que funciona? Nem deixaram a gente tirar o equipamento, porque eles estão imediatamente... É óbvio, né? Imagina você trazer a internet com alta velocidade para uma escola, as possibilidades são limitadas. E é isso que a gente gostaria que acontecesse no mundo inteiro. Na Microsoft, nós já fizemos experimentos parecidos com esse, eu não posso dar todos os detalhes, também iria gastar muito tempo, em dezenas de localidades, em vários locais do mundo, e acreditamos que aqui o Brasil tem um potencial muito grande, porque a impressão que eu tenho, não sou um especialista nas radiofrequências aqui, mas pelo que a gente viu e pelo tanto que a gente já trabalhou, o espaço é muito grande, o espaço aberto é muito grande. Então, você tem condição, realmente, é um recurso que pode ser explorado a um custo baixíssimo, e imagina o potencial, né? Você vai trazer informação, você vai trazer educação para lugares onde os métodos convencionais de acesso seriam caros demais, não justificariam, né? Então, agora, a parte que eu acho que seria final da gente comentar é que, do ponto de vista tecnológico, eu acho que o nosso trabalho na Microsoft desses últimos anos, inclusive testes reais como esse que nós fizemos na Índia, provam que não há dúvida que essa tecnologia funciona bem e pode ser a solução para trazer a internet para lugares remotos. Então, nós gostaríamos, uma das razões por que eu estou aqui e estamos conversando com várias entidades, gostaríamos que essa solução fosse aplicada, porque qual é o interesse da Microsoft? Primeiro, que a gente quer puxar a inovação, porque quanto mais a sociedade como um todo estiver usando o uso da informação, melhor para a gente. Nós somos uma empresa de tecnologia de informação. E quanto mais gente puder usar a internet, tiver acesso, mais oportunidade que você tem, a sociedade tem, de montar serviços para todas essas pessoas. E a Microsoft, obviamente, produz plataformas em cima das quais você pode montar esses serviços. Então, é bom para a gente também, tá? Mas o mais importante é essa missão social, da gente poder, a gente realmente ficar motivado de poder ter uma influência e poder ajudar o processo de você usar esse recurso que está lá, está disponível para trazer a informação e trazer acesso a serviços e à internet como um todo para comunidades que não têm ainda, né? Você olha no Brasil, nas regiões urbanas, mais da metade dos domicílios estão conectados à internet. Então, todo mundo tem esse recurso. Aqui no Brasil, você vai nas comunidades rurais, não chega a 25%. Então, mais de 3/4 das famílias, das escolas, não estão conectadas à internet. No dia de hoje, você não estar conectado à internet
é um nível diferente de vida. A nossa vida está super dependente dos serviços que a internet, que a nuvem fornece. Então, existem várias coisas. Esse cronograma é só para você dizer, só para você mostrar que tem alguns detalhes, como, por exemplo, que a gente fala ali em 2012. Por exemplo, se eu vou colocar o radinho numa certa região em particular, eu peguei, vamos supor que fosse aqui em São Paulo, eu quero uma periferia em algum lugar e eu vou tentar ligar na fibra que estiver mais próxima. Como é que eu sei quais são as frequências que o radinho pode trabalhar? Sem entrar muito em coisas técnicas, o sistema pode funcionar com uma combinação de 2 métodos. Um método é você ter um banco de dados que está na nuvem, que está registrando todos os locais de uma certa região, vamos dizer, o Brasil, e ele tem a informação precisa, né, de quais são as frequências disponíveis. Para os Estados Unidos, nós, na Microsoft, nós montamos esse banco de dados. Então, você pode entrar com a coordenada de GPS de qualquer ponto dos Estados Unidos, e é um serviço na web, você entra lá a coordenada, eu te trago de volta um mapa de todas as estações de televisão, qual é o sinal e quais são os canais disponíveis. E você pode duplicar isso aqui. Manter esse banco de dados totalmente atualizado é uma coisa difícil. Imagina que alguém vai lá, instala uma estação de televisão, até quanto tempo vai levar para aquela informação chegar nesse banco de dados? Então, a outra tecnologia é que esses rádios, eles escutam antes de transmitir. Então, eles podem fazer essa escuta para saber quais são os canais que estão disponíveis e só transmitir naqueles que estão abertos. Se o banco de dados, por exemplo, disser que o canal 55 está livre, mas o radinho escutou sinal no canal 55, eu não uso o canal 55. Mas, mesmo assim, vai sobrar vários canais. E aí é que o nosso software entra. Você gerenciar tudo isso e poder decidir que canais operar e obter a máxima taxa. Então, você agora já está começando a poder fabricar dispositivos em alto volume e você agora, já desde do ano passado, você já pode começar a pensar, como esse slide está falando, no disponibilidade de mercado, né? São dispositivos baratos que você pode montar. Então, já podemos pensar realmente em fazer projetos pilotos, já mais na frente daquele da Índia, não mais com aquelas plaquinhas experimentais, com dispositivos profissionais, industriais, já fabricados, e montar sistemas, por exemplo, aqui no Brasil, imagino uma enorme oportunidade de fazer isso. Agora, é claro que você precisa de sistemas de regulamentação. Como é que isso vai ser feito? Como é que você vai garantir, com certeza, que não vai influenciar nas estações de televisão, né, que você realmente só vai usar os canais que estão disponíveis, você não vai causar interferência. Do ponto de vista técnico, eu tenho certeza absoluta que é completamente factível, você pode fazer sem causar interferência, sem problema nenhum, e estamos dispostos a trabalhar com as instituições, tanto locais como regulamentais, para que você possa definir os padrões corretos para que isso opere de uma forma boa e você use esse recurso sem interferir nos outros usos de espectro, como telefonia, televisão e outros sistemas. Então, basicamente, é isso. Eu gostaria de dizer para vocês que mandar essa mensagem, que essa tecnologia de white space funciona bem. Só quero ver se alguém deseja fazer alguma pergunta. Eu tenho uma dúvida a respeito dessas frequências. Isso é regulamentado pela Anatel? Certo. Então, por exemplo, um projeto como esse, você deveria submeter a Anatel para poder usar essa frequência em determinada região. É isso que você... Essa é uma boa pergunta. Em geral, o espectro todo é regulamentado, mas da mesma forma que o espectro do Wi-Fi, né, o 2.4 GHz e o 5.1 GHz, não são regulamentados, você pode chegar aqui e botar o seu Wi-Fi, você não precisa pedir uma licença Anatel para botar o seu Wi-Fi, a sua caixinha de Wi-Fi aqui. Então, a ideia é que esses canais analógicos de televisão que estão sendo abertos não tenham regulamentação para que você, através do rádio cognitivo e do banco de dados, consiga ter a coexistência de vários dispositivos sem precisar uma regulamentação. Perfeito. Essa é que é a ideia. Eu tenho mais uma pergunta. Essa inovação, a Microsoft ela pretende distribuir, pretende abordar através de governo, através da sociedade, através de organizações sociais. A minha dúvida é a seguinte, o governo nem sempre responde na mesma velocidade, na mesma necessidade. Nós temos assim organizações sociais que acabam se mobilizando, por sua estrutura, são mais ágeis. Se elas procurarem a Microsoft,
acontece alguma coisa ou isso aí é um produto, isso aí é um negócio e deve privilegiar esta forma de distribuição? Muito boa pergunta. Eu acho que é uma combinação dos dois, né? Essas organizações sociais que às vezes têm uma agilidade maior, mas a gente percebe em pouco que nós conversamos com várias entidades do governo, inclusive aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, é que o próprio governo vê esse recurso e vê, puxa, temos que agilizar um pouquinho mais. Então, eu sou um pouco otimista que o governo vai ver essa oportunidade, e é importante trabalhar em conjunto, não só com essas entidades que estão dispostas a investir em montar sistemas, trazer pessoas que vão lá, montar o radinho, tem esse incentivo de fazer, mas, da mesma forma, trabalhar junto com o governo para que realmente fique bem definido quais são as faixas que eu vou poder usar não regulamentadas, quais são as faixas que vão ser reservadas para outros serviços, para que não haja problema de interferência, nada disso. Então, é uma combinação dos dois e, para nós, nós queremos ajudar porque nós já estamos investindo há muito tempo e temos esse know-how técnico que podemos ajuntar. Essas entidades, por exemplo, qual é o software que vai controlar exatamente a alocação de frequências? Ok, eu tenho essa tecnologia, eu estou disposto a compartilhar essa tecnologia. Qual é a nossa experiência, por exemplo? Dependendo da situação, quais são as potências dos rádios? Quais são as características dos rádios? Nós podemos ajudar porque nós já temos, como vocês já viram, funcionando vários sistemas como esse. Ótimo. A minha outra questão é a seguinte, eu tive uma pequena experiência com a internet via rádio. E a internet via rádio, eu lembro que era terrível, porque você tinha a questão da visada. Uhum. Né? Então, assim, você procurar o receptor e o transmissor, deixá-los de uma forma que um enxergasse o outro. Essa tecnologia tem essa... Não. Muito boa pergunta, porque a sua experiência era um rádio de micro-onda, onde o comprimento de onda é muito menor e a visibilidade é muito importante. Lembra, nós estamos falando de canal de televisão, canal UHF, onde uma anteninha assim, desde que não esteja um morro muito gigantesco na sua frente, tirando o sinal, nós chegamos a fazer uma experiência na Índia, onde nós pegamos um morrinho um pouco mais alto, fomos até lá, colocamos um radinho desse e vamos. Se a condição tiver mais ou menos boa e eu puder botar perto do máximo a potência do meu radinho, até quando que eu enxergo? Nós chegamos a 50 quilômetros. Então, mas 50 quilômetros não é a média, essa foi uma condição especial. Mas 10 quilômetros, 20 quilômetros, sem problema, com alguns morrinhos no meio do caminho ainda funciona. Essa é a vantagem de você operar nas frequências de televisão, da UHF. Né? Ok. Rico, muito obrigado pela Obrigado a vocês, foi um prazer estar aqui. Obrigado.